Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma saudação fraterna a todos vocês. Dentro de alguns instantes, transmitiremos a Santa Missa diretamente da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, aqui na cidade de Americana, São Paulo. A partir deste momento, você que está se sintonizando conosco pode deixar aí nos comentários as suas intenções, seus agradecimentos, seus louvores para esta Eucaristia. E eu peço a vocês também que compartilhem esta live da celebração da missa neste terceiro domingo do tempo da Páscoa com seus amigos, familiares. Compartilhem em suas redes sociais, sobretudo através do WhatsApp e também do Facebook. E eu lembro que estamos também sintonizados através do YouTube. Nossa paróquia, São Domingos de Gusmão, agora também possui um canal no YouTube, pelo qual vocês também podem acompanhar, se assim for mais fácil, a celebração da Santa Missa. Dentro de alguns instantes, então, vamos transmiti-la a partir das 10 horas da manhã. Vamos nos colocar em atitude de oração, em atitude de celebração, para que nós também nos encontremos com o Jesus vivo e ressuscitado, quando Ele mesmo se faz presente nas Escrituras e também no partir do pão, como vamos refletir hoje a partir das leituras que nos são propostas pelo lecionário dominical. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado.
Aclamai a Deus, toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere em plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi o homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção.
Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro, e que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras que não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esses mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu pelo Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Salvador. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós que ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho o meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois eu não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Segunda leitura. Carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, mas como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isto, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor a vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuíra. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs que estão sintonizados conosco, quer pelo Facebook, quer pelo YouTube, nesta transmissão, a transmissão desta Eucaristia, diretamente da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, aqui na cidade de Americana, São Paulo. Hoje é domingo, dia do Senhor, é o dia do nosso encontro
com Jesus ressuscitado. Nós estamos no terceiro domingo do tempo da Páscoa, um tempo bastante oportuno para que reflitamos e também descubramos a importância de sermos a comunidade daqueles que se encontram com o Mestre e fazem experiência com Ele. Nossas leituras são todas do Novo Testamento. A primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está no contexto e nos apresenta o núcleo do discurso de São Pedro no dia de Pentecostes. E Pedro, ele mostra aquilo que é o querigma da igreja, isto é, a mensagem central, aquilo que por sua ação evangelizadora a igreja explicita, é o fato de que Jesus ressuscitou verdadeiramente, morreu na cruz, mas ressuscitou glorioso. Aliás, em Cristo ressuscitado se verifica tudo aquilo que nós podemos olhar como prefiguração em toda Sagrada Escritura. E esta pregação apostólica tornou-se o protótipo, o modelo de toda a pregação da igreja pelo mundo inteiro. Mas esta primeira leitura já nos prepara o coração para o Evangelho que nós acabamos de ouvir, que nos descreve um fato bastante conhecido, é a experiência dos discípulos na estrada para Emaús. Trata-se de uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado. Nós também somos convidados a fazer a nossa experiência com Ele, com Jesus ressuscitado. Toda vez que vamos à igreja, toda vez que participamos da Eucaristia, nos é possível viver esta experiência, que não é menos real, menos verdadeira, menos geradora de alegria em nossos corações do que aquela experiência que aqueles dois discípulos fizeram. Muito pelo contrário, podemos fazê-la e ela se repete de fato em nossas vidas verdadeiramente cada vez que, com esta mesma disposição, participamos da celebração da Santa Missa. Mas aqueles discípulos fazem esta experiência que transforma as suas vidas. Começo pelo final do texto do Evangelho, quando eles voltam a Jerusalém para contar aos demais o que aconteceu. Aquela experiência fez deles testemunhas do ressuscitado. Notemos algumas coisas. Aqueles discípulos, inicialmente, e após as festividades da Páscoa dos judeus em Jerusalém, retornam para Emaús, abatidos, tristes, porque Jesus, aquele que acreditavam ser de fato o Messias, o enviado de Deus, morreu na cruz. Já fazia 3 dias e ainda não tinham notícias dele. Esperavam que viesse para libertar Israel. No entanto, morreu na cruz. Que decepção! Voltam decepcionados. Mas neste caminho encontram-se com o próprio Jesus vivo, ressuscitado dentre os mortos, e começam um diálogo que tem como fundamento a palavra de Deus. Jesus, ele deixa muito claro que aqueles discípulos estão como que cegos, tanto que não foram capazes inicialmente de reconhecer que quem estava caminhando com eles por aquela estrada era o próprio Cristo ressuscitado. Não perceberam. E Jesus coloca-se a falar, como vimos no relato do Evangelho, de
todas as passagens da Escritura que fazem referência a Ele, começando por Moisés e passando pelos profetas. Notemos que Jesus faz com que aqueles discípulos, ainda incapazes de compreender todas essas realidades e fatos, faz com que eles, à luz da paixão e morte, lancem um novo olhar sobre as Escrituras, a fim de compreender que de fato Deus realizou todas as suas promessas, que Deus de fato veio e cumpriu na pessoa de Jesus aquilo que prometeu, e Jesus foi fiel até o fim, levou à perfeição a fé de Israel, aquilo que está contida, a fé contida no depósito da palavra, sobretudo da primeira aliança. Mas repito, é a luz da Páscoa de Jesus, e somente assim que é possível lançar um olhar mais amplo, capaz de compreender, capaz de assimilar a realidade pascal de Jesus, compreender que de fato Ele veio e fez muito bem aquilo que devia fazer. Meus queridos irmãos e irmãs, existe aqui um sentimento. Depois que Jesus entrou com eles, depois de partir o pão e depois de desaparecer, um olha para o outro e diz: não ardia o nosso coração quando caminhavam com ele e ele explicava-lhes as Escrituras? Não ardia o nosso coração? É o sentimento de gratidão e alegria daqueles que se encontram com o ressuscitado. Sentiram esta alegria mesmo sem saber, mas quando o reconheceram, esta alegria tornou-se total, tornou-se plena. E isto, notemos, aconteceu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. É o dia do Senhor, é o dia do encontro com Jesus ressuscitado. Por isso a igreja, meus irmãos e irmãs, celebra a Eucaristia sempre no domingo. O domingo é o dia do Senhor. Passou aquilo que anteriormente eles guardavam o sábado, pois o domingo tornou-se o dia da glória, o dia da ressurreição, o dia da recriação de toda a humanidade, como uma nova humanidade, um novo povo de Deus. Primeiro dia da semana é um dia que nós, cristãos e cristãs, participamos da celebração da missa, a Eucaristia. Além dos ritos iniciais e finais, nós sabemos que a Eucaristia, o seu rito, é formado por duas grandes partes. Em primeiro, a liturgia da palavra, o próprio Cristo que instrui a comunidade reunida, como fez aos discípulos na estrada para Emaús. E depois, a liturgia eucarística, o pão que é partido e repartido, Jesus presente no pão e vinho, que são partilhados, seu corpo e sangue, verdadeiramente o corpo e sangue daquele que morreu e ressuscitou. Notemos que esta perícope, que narra a experiência com Jesus feita pelos discípulos na estrada de Emaús, traz em si características do rito da missa, que não é um rito fabricado. Notemos ali como que uma prefiguração, a liturgia da palavra, Jesus explicando as Escrituras, e o partir o pão, a Eucaristia, que aliás cria comunhão fraterna, nos constitui como assembleia litúrgica reunida fraternalmente, porque é em comunidade que nos é possível, e só em comunidade nos é possível fazer experiência
com o ressuscitado. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem: olha, esta coisa de missa, de se reunir em templos, em igreja, ou até ao ar livre que seja, isso é invenção da Igreja Católica, isto não existe, porque o cristianismo é uma filosofia de vida muito bonita que a gente segue, é tudo paz, é tudo amor. Eu tenho plena convicção de que quem pensa e ensina assim nunca tomou os evangelhos em suas mãos. Se alguém disser isso para você um dia, eu dou um conselho: dê um presente a esta pessoa, dê uma Bíblia para ela, evangelize esta pessoa, faça conhecer o Evangelho, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, e João. Sabe por quê? Porque quem conhece a palavra de Deus não faz uma afirmação assim. Sabe que Jesus formou comunidade de seguidores e seguidoras, de discípulos e discípulas. Aqueles 2 eram seguidores. Os que estavam reunidos, 11 apóstolos, junto com outras pessoas, eram comunidade, igreja. E muitos outros. Aliás, a própria Escritura nos diz a experiência dos cristãos do primeiro tempo, sobretudo as cartas paulinas. Quantas comunidades de discípulos e discípulas de Jesus foram sendo formadas. E por quê? Porque a comunidade é o espaço, não necessariamente geográfico, mas é a união, a comunhão daqueles que no amor de Cristo estão unidos, porque creem nele, porque o reconhecem e sabem que somente na reunião, na comunhão, é possível encontrar-se com Jesus vivo, com Jesus ressuscitado. Sozinhos não fazemos experiência de Deus. Pode ser que nós tenhamos uma experiência emotiva, mas isso não significa propriamente que tenhamos feito uma experiência de Deus. Ninguém faz experiência de Deus sozinho, sozinha. Às vezes pode ser que nós estejamos num encontro cristão, num estádio de futebol lotado, cheio, tudo muito bonito, cantos belos, belas pregações, mas cada um está na sua, como se diz popularmente. Não se preocupa com o irmão que está ao seu lado, que às vezes necessita da partilha material, da partilha cultural, da partilha da razão, da partilha do amor principalmente. Às vezes somos uma massa reunida de pessoas individuais que continuam individuais, não se formou comunidade. Ser comunidade, irmãos e irmãs, é viver o amor, é saber que nós nos pertencemos e juntos pertencemos a Jesus. Ele que é o ressuscitado, o vínculo que nos une e nos faz permanecer num só coração e numa só alma. Portanto, tenham plena certeza de que viver a fé só é possível em comunidade de seguidores e seguidoras, isto é, de discípulos do nosso Mestre e Senhor Jesus vivo, ressuscitado. Portanto, Ele está aqui conosco. Estamos aqui em poucas pessoas, vivemos este período de pandemia, não podemos reunir a comunidade, mas todos aguardamos o momento em que possamos estar reunidos em nossas igrejas para a celebração da Eucaristia. Muita gente diz: Padre, eu sinto falta da celebração, eu sinto falta da missa. Que coisa, que sentimento triste, mas belo, porque quando estamos reunidos, sabemos o que é a missa, sabemos que Jesus está presente na palavra e sobretudo no partir do pão. O nosso coração arde de felicidade, arde de alegria, e temos o desejo de sair
como aqueles dois saíram alegres, felizes e foram ao encontro dos demais para anunciar a experiência que fazemos. Devemos ser testemunhas, devemos anunciar a experiência que fazemos de Jesus em comunidade. Em comunidade. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, este é o Cristo pascal, glorioso, presente no meio de nós. Ouvimos também esta segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1. Pedro faz entender que a nossa existência é pascal na fé e na esperança. Deus manifestou, revelou o seu amor afetivo e efetivo na pessoa de Jesus. Em Cristo, nós somos levados à santidade, nós somos levados à comunhão total com o próprio Deus. É a profissão de fé que nós somos chamados a fazer, não só com os nossos lábios, mas com a nossa vida, na certeza de que nós o conhecemos e o experimentamos. Experimentar o amor de Deus em Cristo e testemunhá-lo aos demais. Meus amados irmãos e irmãs internautas, sejamos a comunidade dos que vivem na presença de Jesus. Vivamos com Ele, nele, pois assim sentiremos que arde o nosso coração, pois transporta de alegria pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, iluminados pela presença de Cristo ressuscitado, que aqueceu os nossos corações pela palavra proclamada, preparemo-nos para encontrá-lo na comunhão, suplicando como os discípulos de Emaús: ficai conosco, Senhor. Todos, ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fragilizados, Ficai conosco, Senhor. quando nos sentimos tentados, Ficai conosco, Senhor. quando nos sentimos fracos diante do mal, Ficai conosco, Senhor. quando nos deparamos com tanta desigualdade social, Ficai conosco, Senhor. quando vemos o planeta ser destruído pela ganância, Ficai conosco, Senhor. quando nossa fé parece insuficiente, Ficai conosco, Senhor. quando vos reconhecemos na Eucaristia, Ficai conosco, Senhor. Senhor Jesus, que sintamos sempre arder nossos corações quando nos falais, e que saibamos sempre reconhecer-vos no sinal do pão partido e partilhado com os irmãos e irmãs. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que os agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em nossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente a vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Às vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, que morreram na esperança da ressurreição. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com santos apóstolos, São Domingos de Gusmão e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarda.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs internautas da Paróquia São Domingos, de outras comunidades que se uniram conosco em oração, muito obrigado pela sintonia. Faço os votos de um bom domingo, uma ótima semana, e também que nós estejamos constantemente em oração pela atual circunstância, primeiro política, que nós vivemos. Todos têm acompanhado os acontecimentos. Não vamos aqui ficar presos a questões ideológicas partidárias, mas vamos nos conscientizar, rezar e agir, independente de qualquer coisa ou pessoa, pelo bem de todo o povo brasileiro. E também, não menos importante, rezemos pela circunstância de pandemia que estamos vivendo em virtude do Covid-19, o coronavírus. Sabemos que tem sido em nosso país muitas as mortes nesta pandemia. Rezemos por estas pessoas que partiram para junto de Deus, pelo sufrágio destas pessoas. Rezemos pelos profissionais da saúde, cientistas e outros que estão aí na linha de frente na batalha contra esta pandemia. Como é necessário o trabalho destas pessoas. Precisam ser valorizadas e precisam contar também com as nossas orações. Rezemos pelos que estão gradualmente retornando ao trabalho, não há outra alternativa, mas que, claro, guardando todas as medidas preventivas, também procurem evitar o contágio a si e aos seus. Lembro que a nossa secretaria paroquial está atendendo normalmente entre segunda e sexta-feira pelo telefone, exclusivamente pelo telefone. Na parte da manhã das 8 às 11 e à tarde da 1h30 até às 5. Então, qualquer necessidade de contato com a nossa secretaria, nestes horários, os atendentes estarão à disposição de vocês. Seja qual for o assunto, podem ligar, podem entrar em contato, estaremos aqui para ajudá-los, para atendê-los. Nós temos o nosso canal no Facebook, muita gente está acompanhando esta Eucaristia, acompanhou esta Eucaristia por ele. E também temos agora o nosso canal no YouTube. Vocês têm aí, também no Facebook, no vídeo que compartilhamos dias atrás, o link para acessar o nosso canal no YouTube. Eu peço caridosamente a vocês que acessem o canal da Paróquia São Domingos, inscreva-se e acione as notificações. Logo ali, tem o local para as inscrições, geralmente está em vermelho. Clique, inscreva-se. Se você não tem uma conta no YouTube, faça uma conta para inscrever-se. E ao lado temos um pequeno sino. Clicando neste sino, você vai receber as notificações, vai acionar as notificações. É claro, não deixe de também dar o seu like, na nossa celebração. Isso é muito importante. Qual o objetivo disso? É permitir que nossas transmissões, também nossos avisos, nossas lives da missa, atinjam mais pessoas,
sobretudo da nossa comunidade paroquial São Domingos. Então é muito importante, contamos com o empenho de cada um de vocês. Ajudem a divulgar este canal. Precisamos aí, para que as nossas lives permaneçam no canal, pelo menos 700, 800 inscrições. Temos poucas ainda, mas com o auxílio de todos vamos chegar até lá. Vamos à bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.